bom, torcedor vascaíno? Vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Meu amigo, dia 24 de dezembro, o ano tá se encerrando e hoje é véspera de Natal, um dia especial, um dia para você aí unir a sua família. Claro, para aqueles que têm família, para aqueles que não têm, é um momento de pensar sobre esse 2024, pensar sobre tudo o que aconteceu, refletir sobre os seus erros, refletir sobre os seus acertos e, acima de tudo, entender o real propósito dessa data, né? Real propósito aí desse dia 25 de dezembro. A gente está na véspera, se comemora na véspera, né? Demais, mas qual é o real motivo do seu Natal? Qual é o real motivo dessa data? É para se refletir. Amanhã aí, pelo menos é isso que eu creio, né? Nasceu o nosso grande Salvador. E, e é esse o real significado. E é esse o real motivo. Momentos passam, a data passa, mas o momento é realmente o que significa. Certo, Vascaíno? E é claro, não poderia deixar de começar esse Acorda Vascão de outra maneira, até porque é uma data muito importante, é uma data especial, é uma data que marca o coração de todos nós. Entretanto, a gente não veio aqui para isso, né? A gente veio aqui nesse Acorda Vascão é para falar de Vasco da Gama, para falar sobre o nosso Cruz Maltino, porque a gente quer receber o nosso presente, né? Alô, Vasco, dê ao seu torcedor um bom presente de Natal. E a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Vamos falar aí sobre movimentações de mercado, trazer as últimas novidades aqui a vocês nesse primeiro vídeo dessa terça-feira de véspera de Natal. Vamos falar também sobre o que rolou ontem lá na sede náutica da Lagoa, né? Tivemos mais uma reunião do Conselho Deliberativo, onde foi aprovada uma proposta de recuperação judicial do Vasco da Gama. Uma recuperação judicial muito interessante que hoje a diretoria administrativa de Pedrinho está implementando no Vasco da Gama, que visa diminuir os gastos do Vasco, né? Visa aí realmente fazer com que o nosso Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, ele possa ser um clube que tenha uma certa tranquilidade financeira para levar o seu futebol. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Temos aí uma Acorda Vascão muito importante e completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí vascaínos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas. Você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para quem não sabe, né, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. E nós estamos aqui todos os dias mesmo, 3 vezes por dia. Hoje, é claro, não será diferente. Temos esse aqui, é o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Amanhã também, muito provavelmente, estaremos aqui, mesmo no dia 25, trazendo um Acorda Vascão, é claro, muito diferente, em um outro clima, em uma outra vibe, em uma outra ideia de vídeo, porque não teremos notícia na madrugada desse dia 25. Durante, né, essa noite do dia 24 também o Vasco irá parar, mas a gente vai estar aqui amanhã, de manhã, fazendo um retrospecto, talvez, desse nosso 2024. Então, assim, um vídeo importante. Teremos hoje um vídeo, sim, de notícia que você não pode perder. Então, ó, se inscreva, compartilhe, ajude aí o crescimento do nosso canal. Eu, Lucas, aqui com o canal, preciso muito da sua ajuda. Sem você, realmente, eu não vou a lugar nenhum mesmo. Então, não saia aí desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like, sem deixar o seu joinha, sem deixar o seu gostei. Fechou? Vambora então, vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre o que rolou ontem, né? Porque ontem, na sede náutica da Lagoa, tivemos aí uma reunião do Conselho Deliberativo. A diretoria do Vasco da Gama marcou essa reunião, né? A diretoria administrativa, para que viesse a ser votado no Conselho Deliberativo um plano de recuperação judicial. O Vasco ele tem por objetivo hoje ter uma recuperação financeira feita através desse modo da recuperação judicial. A diretoria hoje do Pedrinho trabalha, né,
e ela adota esse tipo de trabalho de tentar atacar as dívidas de curto prazo, dívidas que podem virar penhoras, adotando exatamente essa estratégia, acho que essa é a melhor palavra, essa estratégia da recuperação judicial, né? Que é uma estratégia que tem por principal objetivo frear essa asfixia. Qual era a situação que vinha acontecendo? O Vasco tinha dívidas grandes a curto prazo. Informações que tivemos hoje é que essas dívidas a curto prazo elas estão na casa dos 250 milhões de reais e essas dívidas elas penhoravam, né? O Vasco da Gama, ou se não penhoravam o Vasco, faziam com que o Vasco tivesse que dar dinheiro a essas dívidas. E além, né, dessas dívidas a curto prazo, o Vasco também tinha dívidas antigas que o Vasco tinha que pagar por meio do RCE, que é o regulamento, o regime central de execução. Então, uma grande porcentagem da receita mensal do Vasco ia para a RCE. Então, o Vasco ele não tinha dinheiro para trabalhar. E aí, qual é o objetivo hoje do Vasco da Gama? Ao lado do escritório Álvares e Marçal, que é um dos grandes escritórios aí especializados, inclusive, em pagamentos de dívidas de grandes empresas, foi-se contratado nessa consultoria. O Vasco hoje, com uma estratégia idealizada pela Álvares e Marçal, vai tentar exatamente fazer essa recuperação judicial, frear essas dívidas a curto prazo, perdão, e renegociar diretamente com esses ativos, com esses é, como eu posso, com esses credores, né, realmente do Vasco da Gama, alongar os prazos de pagamento dessas dívidas para que o Vasco possa ter uma tranquilidade financeira. Ontem tivemos aí, né, essa votação, houve 112 votos a favor da proposta, 37 votos contra a proposta e 12 abstenções de conselheiros cusmaltinos. Ou seja, ontem foi aprovado o plano que foi colocado à mesa de recuperação judicial. Esse plano ele já vem sendo tocado, mesmo que aprovado apenas ontem, desde outubro. Informações é que a diretoria do Vasco da Gama, desde outubro, já vem sentando à mesa com alguns credores para negociar exatamente essas dívidas. Hoje, o Vasco da Gama, além disso, ele junto à Justiça aqui do Rio de Janeiro, ele vem também conseguindo suspender penhoras e bloqueios financeiros. As penhoras e bloqueios financeiros elas tinham sido suspensas por 30 dias. Recentemente, uma nova decisão foi colocada à mesa, ampliando essas penhoras para mais 30 dias, ou seja, agora as penhoras elas foram ampliadas lá para o dia 21 de janeiro. E agora, nesse momento, como foi se aprovado no Conselho Deliberativo esse plano de recuperação judicial, o objetivo da Álvares e Marçal, junto com o Vasco da Gama, é elaborar um plano de pagamento, perdão, organizado mesmo, né? Estruturando o pedido de recuperação judicial para que o Vasco possa ser um clube bem financeiramente. Lucas, isso quer dizer que o Vasco não será vendido? Não. Inclusive, há mesmo uma grande preocupação de vários conselheiros, né? Que o fato do Vasco da Gama ele conseguir se recuperar financeiramente sem passar por uma venda possa acabar fazendo com que o Vasco não seja vendido, mas a gestão do Pedrinho, desde o momento que entrou aí no Vasco da Gama, sempre deixou muito bem claro que a venda é o principal objetivo, né? E assim, mesmo se recuperando, perdão, financeiramente, o Vasco, de acordo aí com a ideia do Pedrinho, com o desejo do Pedrinho, será sim vendido. Isso é apenas uma forma do Vasco ser sustentável, mesmo sem uma venda. Eu acho isso interessante. É o Vasco tentando não se desesperar com uma venda e não dependendo apenas da venda para conseguir tocar o seu futebol. Então, assim, encaminhado, tá? Aprovado no Conselho Deliberativo e as coisas em breve devem andar de uma forma mais avançada para que o Vasco da Gama consiga aí, né, realmente colocar os trilhos certos olhando para o futuro. Show? Deixe a sua opinião nos comentários, é claro, se você acha uma boa o Vasco da Gama se recuperar financeiramente através desse plano judicial. E prosseguindo com o vídeo, meu amigo, porque é claro, temos muitas informações para trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Quero começar aqui primeiramente falando sobre contratação, né? Falando sobre o mercado. Ontem a gente já teve essa informação muito legal mesmo da contratação do goleiro Daniel Fusato, um goleiro aí jovem, de 27 anos de idade, goleiro que tem passagens pela Roma, jogador que além da Roma tem passagem também pelo Eibar da Espanha, onde estava inclusive nesse último ano, né? Tinha os seus direitos econômicos ligados ao Eibar. Tem passagem também pelo Palmeiras, onde é um cria da base do Palmeiras. E agora ele assina um contrato com o Vasco até o final de 2026.
chegando de graça. O Vasco ele assina um contrato gratuito aí com o Eibar, tendo 75% dos direitos econômicos do goleiro, enquanto aí o clube espanhol ficará com os outros 25%. Um negócio muito vantajoso para o Vasco, né? O Vasco contratando um goleiro europeu de mercado, é um goleiro de mercado sim, que tem bons jogos na sua carreira, que tem passagem pela seleção brasileira na temporada de 2019 e que chega ao Vasco aí por custo zero. É o departamento de scout do Vasco que a gente tanto criticou, conseguindo agir de uma forma interessante, sem gastar dinheiro e conseguindo realmente ser efetivo, trazendo boa contratação. Gostei muito, tá? Fiquei realmente feliz com a chegada aí de Daniel Fusato. Mas o Vasco, é claro, não vai parar por aí. O Vasco quer mais, o Vasco vai contratar mais, o Vasco vai buscar outros jogadores. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês de especificamente dois nomes do mercado sul-americano que o Vasco da Gama vem negociando, vem tocando aí essa negociação. E eu vou falar desses dois ao mesmo tempo, tá? Sim, ao mesmo tempo é claro que não, né? Mas vai aparecer aí na imagem a vocês os dois nomes que eu tô falando, porque ambos são uruguaios e o vídeo é praticamente sobre os dois, né? Um é o uruguaio Carlos de Penha e o outro é o uruguaio Joaquim Lavega. Eu vou primeiro pelo Joaquim Lavega. Quem acompanha o meu canal sabe muito bem que a gente já falou sobre esse atleta há alguns dias atrás. A gente comentou sobre esse nome, o próprio GE recentemente trouxe essa informação desse atacante uruguaio que interessa ao Vasco da Gama. O Joaquim Lavega é um jogador muito jovem mesmo. É um atleta que se destacou muito nessa última temporada, vestindo a camisa do River Plate do Uruguai. É um jogador de apenas 19 anos de idade, que hoje já é o camisa 10 da seleção do Uruguai e capitão, tá? Claro, da seleção do Uruguai sub-20. E esse jogador foi o grande nome do River Plate do Uruguai nessa temporada. Em 37 partidas, o jogador teve 12 gols marcados e 4 assistências. Ele que é um ponta esquerda, né? Um meia esquerda. E 4 jogos pela seleção de base. 1,74 m, canhoto, rápido, ágil, habilidoso, jogador irreverente. E aí você pode falar, Lucas, tá bom, como o Vasco vai contratar um jogador de 19 anos de idade, que teve 12 gols e 4 assistências com apenas 19 anos no Campeonato Uruguaio para a temporada de 2025? O Vasco tem dinheiro para contratar esse atleta? A resposta é claro que não. Mas é um jogador que vai ficar livre no mercado. Ele tem contrato com o River Plate do Uruguai agora apenas até o final do ano e ficará livre. E aí você pode se questionar outra coisa. Tá bom, Lucas, ele vai ficar livre. Mas nenhum outro clube quis ele? E a resposta é sim. Informações é que o próprio Nacional do Uruguai vinha tentando contratar o Joaquim Lavega nesses últimos dias e até chegou a intensificar as conversas com o seu empresário, porque ele vai ficar livre no mercado, então é um papo de empresário-clube, para tentar realmente a contratação do atacante uruguaio. Entretanto, ontem, a imprensa uruguaia, de um modo geral, não vou especificar nenhum jornalista, trouxe a informação que, nesse momento, o Joaquim Lavega está muito próximo de vestir a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, o noticiário uruguaio, ele cita, né, a saída de Joaquim Lavega ao Vasco da seguinte maneira: o que parece é que Joaquim vai continuar a sua carreira do Brasil em Vasco da Gama. E termina o texto: uma pena. E por que uma pena? Porque a grande promessa do Uruguai é o atual camisa 10 da seleção do Uruguai, saindo do Uruguai para vir para o Vasco no Brasil. Então, assim, para o Uruguai é uma pena, porque o Uruguai perde uma promessa, perde uma joia do país para um clube do futebol brasileiro. E o noticiário uruguaio, ele traz a seguinte notícia: Nacional acelerou muito pelo jogador, no caso, um outro nome, que é o Juan de los Santos, que é um outro jogador também da seleção do Uruguai sub-20, e o noticiário diz assim: o Nacional acelerou muito por esse jogador devido ao fato de que Joaquim Lavega está muito encaminhado com o Vasco da Gama. Então, assim, hoje o Nacional, que vinha conversando com Joaquim Lavega, não conseguiu contratar Joaquim Lavega porque ele vai fechar com o Vasco e por isso hoje o Nacional está negociando com Juan Cruz de los Santos. Ou seja, o noticiário Uruguai traz aí essa informação que Vasco e Joaquim Lavega estão muito encaminhados. É um nome muito interessante, o Joaquim Lavega. A gente está falando de uma joia do futebol uruguaio, de uma promessa do futebol uruguaio, 19 anos de idade. Então, assim, é um recado para você, torcedor vascaíno. A expectativa é que as coisas fechem, a expectativa é que Joaquim Lavega desembarque na colina histórica e feche esse contrato. Entretanto, e eu falo para mim, eu me coloco nesse meio,
Vamos ter calma, vamos ter paciência. É uma promessa, é uma joia. Teve 2 gols em 4 assistências na sua primeira temporada, praticamente como profissional. Mas vamos ter calma. A gente está falando de um jogador de 19 anos de idade, jovem, que nunca atuou no futebol brasileiro, que nunca atuou num clube grande, porque o River Plate não é um clube de gigantismo no cenário do futebol uruguaio. Ele vai chegar num futebol diferente, num país diferente, numa língua diferente e num futebol mais difícil que é o brasileiro. E num clube gigante que é o Vasco da Gama, de pressão como não tem o River Plate. Então assim, vamos ter paciência, porque o Vasco ele tá achando um grande jogador, não pagando nada por ele e o trazendo para colocar dentro do elenco. Então, se confirmando, se concretizando a negociação, que pelo visto vai dar bom, paciência. É um baita nome, só que não vai dar agora os frutos. Os frutos chegarão em breve, daqui talvez alguns meses ou daqui talvez alguns anos apenas. Mas vamos ter paciência, que é uma baita contratação, mas não é um nome que está pronto ainda, porém ficará. Show? Mas o Vasco não vai parar por aí. O Vasco quer mais. E aí ontem a gente teve a informação de um outro uruguaio que o Vasco da Gama também tenta a contratação novamente, né? O caso do Carlos Depene é engraçado, porque o Depene ele chega ao futebol brasileiro em 2022, após uma passagem pelo, salvo engano, Dinamo de Moscou ou Dinamo de Kiev da Rússia. Ele estava no Dinamo Kiev e aí o Carlos Depene ele negociou com o Vasco da Gama para vestir a camisa do Vasco na janela de 2022, ou seja, o Vasco estava na Série B do Brasileiro. O Vasco estava avançando na contratação, não conseguiu fechar, e aí o Carlos de Penha acabou indo para o Internacional. Chega Internacional no meio de 22, vai muito bem, permanece no Internacional durante toda a temporada de 23, no ano passado, e chega ao Bahia agora, nesse ano, em 24. Vai bem no Bahia. Os números de Carlos de Penha no Bahia são muito honestos, tá? Assim, o Carlos Depena é um jogador que atua no setor de meio campo, entretanto ele pode atuar em várias funções, ele pode fazer a função de segundo volante, como ele pode também fazer a função de um camisa 10, e como ele pode pisar no ataque e fazer a função de um ponto esquerdo. Ele sabe fazer várias funções no campo, né? Foram 37 partidas com a camisa do Bahia nessa temporada, um gol marcado e 4 assistências, mas números defensivos muito bons. Ele foi muito utilizado por Rogério Ceni, era assim, praticamente o 12º jogador da equipe do Bahia que conseguiu a vaga para a Libertadores. É um nome experiente, passagem pelo próprio Nacional do Uruguai, que é um dos grandes aí da América do Sul, Middlesbrough do futebol inglês, Real Oviedo da Espanha e o próprio Dinamo de Kiev da Ucrânia. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? César Luiz Merlot, que é um dos grandes jornalistas aqui do futebol sul-americano, trouxe a informação que após a sua saída do Bahia, ele que assinou um contrato de apenas um ano com o tricolor baiano e não renovou, ele está livre no mercado e nesse momento é um nome que está com chance, e é assim que cita César Luiz Merlot, é um nome que está com chance de jogar no Vasco. Além do Vasco, há também o interesse do Colo-Colo, do Chile em ter Carlos de Penha, talvez até para substituir a saída de Carlos Palacios, pois foi vendido para o Boca Juniors. O Vasco pegou uma boladinha dessa venda. O Vasco hoje mira também, além do Colo-Colo, Carlos de Penha como um nome para a temporada de 2025. Gosto, tá? Acho que para composição de grupo é bem interessante o Vasco olhar para esse jogador. Bem interessante mesmo. Tem que vir com status para ser titular? É claro que não. Longe disso. Mas para a composição de grupo, eu acho interessante. Assim como é o caso do Davi Luiz, que a gente já muda para esse assunto. Para a composição de grupo, muito interessante. Muito, e até para ser titular, né? Talvez mais do que composição de grupo. Mas é hoje, mediante ao que nós temos no grupo, no elenco, Davi Luiz, Carlos de Penha, Joaquim Lavega, Tietê, meu amigo, são jogadores que chegam para ajudar muito. E o Felipe ontem foi perguntado num evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, exatamente sobre a situação de Davi Luiz. Se há algo, se tem negócio, se tem conversa, se tem negociação. E ele deu uma fugida da resposta, tá? Mas falou isso daí, que vai aparecer a vocês. Na realidade não tem nada de concreto. Não tive em nenhum momento com o Davi Luiz. É um grande jogador, é um jogador de seleção brasileira, mas não tem nada em relação ao Vasco. Amigo torcedor vascaíno, eu deixo essa pergunta aqui para vocês agora. Davi Luiz, é um bom reforço ou não é? Vale a pena contratar ou não vale? Lembrando que as últimas informações que temos é que o Vasco avançou nas negociações, sinceramente, tá? Pelo jeitão que o Felipe falou aí, ele disse que até o momento não sentou para conversar, mas deixou claro que já houve sim um contato entre as partes.
Fechou? A gente fica por aqui. Esse foi aí o nosso Acorda Vascão. É nosso primeiro vídeo dessa terça-feira, véspera de Natal. E já já a gente tá aí de volta, cheio de informação e novidade para todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.